E aí, tudo certo? Nesse vídeo de hoje você vai entender para que serve uma CDN. Então, os objetivos dela, que é uma CDN, como funciona uma CDN, quais são as vantagens de uma CDN, a diferença de uma CDN para uma VPN e como saber se um site está usando CDN ou não. Iniciando primeiro pelo que é a CDN, para que ela serve, como que ela funciona. A CDN basicamente ela é um serviço que ele vai tentar encontrar o servidor mais próximo do seu usuário e fornecer o conteúdo para esse usuário, certo? Digamos que você tem um site que ele fornece conteúdo para o Brasil, essa CDN vai tentar encontrar um servidor próximo do Brasil para dispor esse conteúdo para um cliente, certo? Então o usuário vai tentar acessar o seu site do servidor mais próximo possível dele, seja em qualquer local do mundo. A CDN em si, ele é um acrônimo, né, para Content Delivery Network, então é uma forma de rede de conteúdo distribuída do seu site. Então é como se você tivesse várias cópias do seu site espalhado por vários lugares do mundo. Então você tem servidores espalhados geograficamente que replicam seu site e disponibilizam esse site para ser acessado pelo cliente. É basicamente uma visualização dessa, certo? Então, originalmente o seu servidor está em um local, então digamos que nesse exemplo que seja esse item laranja aqui, então seu servidor está nos Estados Unidos, digamos assim, só que você tem usuários acessando o seu site de vários locais, então ele vai ter distribuído esses usuários em vários locais. O tempo de resposta, né, se eu acessar aqui do Brasil, por exemplo, um servidor aqui nos Estados Unidos, ele vai ter esse tempo aqui de latência. Então, para o usuário acessar daqui até aqui, existe uma latência. Então, digamos que seja, sei lá, 100 milissegundos a latência do usuário daqui para cá. Então, se o usuário fosse direto para o servidor, o que a CDN vai fazer para você? Ela vai pegar essa requisição que iria para esse servidor original e vai dispor esse conteúdo aqui no servidor mais próximo. Então, o usuário, que é este aqui, quando ele for acessar o seu site, então digamos que ele vai acessar a sua página lá. Ele entrou na sua página. Antigamente, se você não tivesse CDN, o usuário ia tentar buscar lá no servidor dos Estados Unidos e depois ia trazer essa informação de volta para ele. Então digamos que leva 100 milissegundos para acontecer esse tipo de operação. Se o usuário for fazer essa mesma operação, só que pegar aqui de um servidor do lado dele, digamos que leve 10 milissegundos, por exemplo. Então o tempo de resposta ele é muito maior. E o papel da CDN é pegar este servidor aqui e consultar no servidor original de tempos em tempos. Então, a cada X tempo, então é uma estratégia conhecida como cache. Então, a cada X tempo ele vai lá no servidor original, pega esta informação, então digamos que seja uma página, alguma coisa assim, traz a informação de volta para o servidor aqui da CDN, que é este aqui. E qualquer usuário que estiver em volta dela vai acessar deste servidor e não no servidor original. Visualmente é bem simples como o funcionamento da CDN. Vão ter algumas outras estratégias em conjunto com o CDN, então como que é feita a distribuição desse site, como que você replica uma atualização para todas as CDNs, como que você invalida cache e tudo mais. Mas normalmente ali o básico da CDN ele vai trabalhar para você esses recursos já. E você vai ter sempre um tempo ali, um delay, né? Então, se eu atualizei uma coisa aqui no meu servidor, ele vai ter um tempo até aparecer aqui e vai ter mais um tempo até aparecer aqui para esse usuário. Coloca um pouco mais de tempo de atualização, mas o tempo de acesso do usuário no site ele fica muito rápido. E sem contar que sempre que o usuário acessa o site aqui pela CDN, ele não está consumindo diretamente o seu servidor. Então você acaba economizando um pouco de recursos também do que você está fornecendo para o usuário. Então todo mundo ficar entrando no teu servidor ali de hora em hora, né? Ou sei lá, de minuto em minuto, ele vai ficar sobrecarregado e a CDN ele distribui esses acessos também e consulta sempre num cache. Tá? O cache é como se fosse um histórico ali que ele guardou uma informação passada e fica dispondo para ele até ele ser atualizado. Quais que são as vantagens da CDN, além dessas que a gente acabou de ver ali no exemplo? Então, a principal vantagem dela é a distribuição de conteúdo. Então, o seu site é espalhado por vários servidores. Então, você vai ter o seu site lá no Japão, vai ter o seu site na África, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, mas o seu servidor original ele está em um local específico. Isso faz com que esses usuários desses locais acessem mais rápido o seu site. Então, todo o conteúdo ele é distribuído de forma igual para todos esses locais. Então, imagem, arquivos HTML, CSS, JavaScript e tudo mais, ele vai ser distribuído para esses locais para eles conseguirem dispor para o seu usuário final. Outra vantagem da CDN é essa seleção automática de servidor. Então, você é a própria CDN que vai distribuir de onde esse usuário vai acessar o site. Então você não precisa ficar controlando esse tipo de coisa. Você configura a CDN como intermediário do seu domínio com o servidor, né? Então você configura normalmente numa configuração de seu domínio ali dentro. Configura o seu domínio, aponta ele para uma CDN, a CDN aponta para o servidor e a própria CDN vai controlar essa seleção de servidor, né? Para onde que vai, o que que ela escolhe, da onde que ela puxa essas imagens, qual que é o tempo de cache que ela vai usar. Normalmente a própria CDN vai fazer isso de forma automática. Outro exemplo bom de vantagem, né, de trabalhar com CDN é o cache, que a gente comentou ali um pouco antes. Então, você vai ter o cache distribuído em vários servidores. Então, você tem uma requisição que ela é feita várias vezes. Então, digamos, você tem uma página de e-commerce que você vende um computador. Então, você vende um computador e
você não atualiza muito, né? Tipo, porque a informação do computador é aquela, o preço é aquele, às vezes pode acabar mudando, mas ele não muda todo minuto, digamos que ele muda, sei lá, a cada mês ou a cada semana. Então, você concorda que aquele computador ele vai ser o mesmo por uma semana, ou por 15 dias, ou por um mês. Aquela página não precisa ser atualizada. Então, ela pode ser guardada em histórico e todo mundo que fazer requisição naquela página vai ver a mesma página. Ele não vai lá no seu servidor, buscar no banco de dados, trazer as informações da página, preencher no HTML e devolver para o usuário. Como é uma tarefa que você sabe que ela não é feita frequentemente, o cache segura uma página já renderizada, uma página já pronta, sem precisar fazer consulta no banco de dados, sem precisar usar o servidor, nem nada assim. Ela já fica com essa página pronta e a cada X tempo ela é atualizada pelo próprio cache mesmo, tá? Então, é uma técnica um pouco mais avançada do que isso. Tá, mas para você ter uma ideia, é como se a gente tivesse um histórico dessa página ali. Então, em vez de eu ficar toda hora indo perguntar o que tem nessa página para o servidor, né? Tipo, todo mundo que acessa a página vai ter que ir no servidor e perguntar o que tem nessa página, o que tem nessa página. Em vez de todo mundo fazer isso no servidor de origem, que é onde você está consumindo seus recursos ali de hardware e tudo mais, ele só fala, ó, essa página vai estar assim até dia X do tal mês. Então ninguém mais pergunta para ele porque ele garantiu que até aquele dia específico ela não vai mudar. Então todos os servidores da CDN vão guardar aquela página como ela vai estar naquele período de tempo e todo mundo que vier consultar, consulta só na CDN, não vai no servidor de origem fazer essa consulta. Daí existem algumas técnicas de invalidar cache, de trabalhar com o cache ali, mas a ideia principal é essa. Outra vantagem de você trabalhar com a CDN é você ter a parte de redução de latência. Então como a gente estava vendo ali, o tempo de resposta, né, do servidor de origem que ele seja mais distante do usuário, ele vai ser maior. Então a gente vai ter uma latência maior entre o usuário e o servidor. Então, se o servidor lá está nos Estados Unidos e seu usuário está no Brasil, ele leva 100 milissegundos para fazer esse acesso. Se ele estiver com o servidor no Brasil aqui, né, da CDN, e fizer o acesso nesse servidor, ao invés de origem, que é o dos Estados Unidos, por exemplo, a latência de acesso vai ser menor. Então o tempo de resposta vai ser menor. Então, digamos que ele leve 10 milissegundos para cá e 100 milissegundos para os Estados Unidos ali para conseguir fazer o trabalho. Na parte também, a CDN consegue fazer um balanceamento de carga para você. Então, caso você trabalhe com múltiplos servidores, normalmente você pode fazer ou no próprio servidor ou na própria CDN a distribuição dessa carga, né? Então, enviar uma quantidade X de usuários para um servidor e uma quantidade X de usuários para outro servidor, caso você queira trabalhar. Muitas das CDNs vão oferecer também uma questão de recursos de segurança para você. Então, ela vai bloquear bots automaticamente, vai bloquear algumas regiões de acessarem o seu site. Então, regiões que tem muito bot normalmente, Alemanha, Índia, China, esse tipo de coisa. Se teu site não é direcionado para esse público, você já bloqueia todos os acessos dessa região, porque você não tem interesse nenhum ali. Então, ela já tem algumas pré-configurações de segurança já montadas para você. Então, ela já vai mitigar alguns ataques de DDoS, já vai mitigar algumas questões de bots, enfim. Algumas coisas básicas de segurança ela já implementa e já te dá uma segurança a mais dentro do seu fluxo do site ali dentro. Não é uma segurança completa, mas ele já coloca alguns passos à frente ali de segurança. E também, em muitos dos casos, a CDN vai aumentar a velocidade do seu site. Então ele vai tanto dispor os recursos mais rápido para o seu site, quanto vai ter uma percepção de velocidade maior para o usuário também, porque ele está sendo um servidor mais perto. Tá? Então esses são os principais pontos ali de vantagem de se trabalhar com uma CDN. Tá? Então por isso que ela normalmente é indicado você trabalhar com o seu site, colocar uma CDN, configurar alguma CDN. Existem algumas no mercado, né, que são as mais comuns, mas é bom você procurar uma que se adeque ao seu negócio e que encaixe ali no que você precisa. Qual que é a diferença de uma CDN para uma VPN? Tá, elas são siglas parecidas, né? Mas elas não são exatamente a mesma coisa e elas nem chegam a ser utilizadas no mesmo contexto. Então elas nem meio que não tem nada a ver, sabe? Elas trabalham ali com rede e tudo mais, mas elas não são exatamente pro mesmo princípio, digamos assim. Então a CDN, né, que ela é o Content Delivery Network, e a VPN, ela é Virtual Private Network, então uma rede privada que você cria. Então eles são totalmente distintos, né? A CDN, ela tem como objetivo ser uma rede distribuída de servidores, que é o que a gente estava vendo. Então você tem um servidor de origem e ele é distribuído entre vários servidores esses conteúdos e você pode acessar através de servidores. E a VPN, ela é uma rede privada. Então, uma rede privada virtual que ele permite que alguns usuários eles se conectem dentro dessa rede de forma segura, digamos assim, então de forma criptografada. Digamos que você cria uma rede de computadores fechada que é controlado por aquele grupo ali. Então não é uma rede pública, né? Por exemplo, um site na internet ele está público, esse seria uma rede privada. Para você acessar, você precisa de um programa especial, precisa de uma senha, precisa de algumas configurações específicas para acessar essa VPN, e normalmente ele é utilizado em locais de rede corporativa, né? Quando a empresa trabalha com alguma coisa que ela é muito sensível, ou que ela seria muito arriscada ficar numa rede aberta, numa rede pública, por exemplo, que você está utilizando, a VPN cria uma camada, digamos assim, de segurança, como se você entrasse em um bunker e ali dentro tudo que você fizesse ele está mais protegido do mundo lá fora, digamos assim. O conceito das duas são bem diferentes, né?
mas eles acabam, às vezes, ficando ali similares, né? Quando você está trabalhando, eles acabam ficando similares quando você está pesquisando alguma coisa, acaba achando uma ferramenta, mas não sabe exatamente o que era aquilo, mas elas são bem distintas nos seus objetivos, tá? Às vezes pode ter as duas trabalhando em conjunto, né? Mas o mais comum é que cada uma sirva do seu propósito. E como saber se um site tem uma CDN? Existem alguns sites que você pode analisar, né? Então, por exemplo, tem um site chamado CDN Finder e o CDN Planet, que eles podem... Você pode ir lá colocar o header do seu site e ele vai te dizer se o seu site está usando uma CDN ou não. Porém, normalmente você vai saber se está configurado o CDN no seu site ou direto no seu servidor, caso o seu servidor ele forneça a opção de CDN já configurada no servidor, ou onde está configurado o seu domínio. Então, onde você comprou o seu domínio, normalmente ele vai estar configurado o seu DNS. E normalmente, quando você está com uma CDN, o seu DNS do domínio, ele aponta para a CDN e depois a CDN aponta para o servidor. Então, seriam esses dois locais que normalmente você vai encontrar para saber se o seu site está usando o CDN ou não. Então, ou na configuração de DNS do seu domínio, ou dentro do seu próprio servidor, caso o servidor em si já forneça CDN, né? Então você ative lá uma flagzinha de CDN dentro do servidor. Então é bem tranquilo de você achar. Se não tiver CDN, você já pode configurar, que é um outro vídeo que a gente vai ver depois como configurar a CDN, mas no geral ela vai estar nesses dois pontos para você conseguir encontrar e ver se essa configuração existe no seu site ou não. Beleza? Então, resumidamente, a CDN é uma camada que fica ali no meio dos servidores, né? Que ele vai dispor para os seus usuários em vários locais o seu site de uma forma mais rápida e mais segura para que você possa trabalhar. Tá? Então ele vai te entregar ali de uma forma segura e mais otimizada os acessos para o seu site, para o seu usuário final. Beleza? Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Até mais.